Com a bolsa em queda livre, circuit breakers virando rotina no mercado, todo mundo só fala em ações. Mas você já parou para ver o que está acontecendo com o Tesouro Direto? O Cafeína vai te contar tudo. Vocês pediram, então hoje vamos explicar a marcação a mercado. Para quem acha que eu falei grego, basicamente vamos dizer por que os títulos do Tesouro Direto também estão subindo e descendo loucamente. E ainda, pitaco sobre a alta do álcool gel e o dólar batendo oficialmente os R$5. Tetra! É tetra! É tetra! Thaís Laporte explica por que o corte de juros surpresa nos Estados Unidos não deu muito certo. E apesar de todo esse turbilhão, nossa meta de chegar aos 50 mil inscritos segue firme e forte. Exatamente! E Priscila irá cantar, dançar, sapatear e, por que não, interpretar o personagem que vocês escolherão, que você escolherá. Deixem nos comentários qual que me inspirou, se inspira assim. mais. Quem que você gostaria de interpretar quando batermos os 50 mil e a senhora passará o ridículo que você me fez passar no carnaval. Eu queria ter os poderes reais de ser a fada do mercado e fazer um pirilim-pim-pim e a situação melhorar. Você só faz o seu salário, né? Na negociação, a pirilinha. Muito bem. É a jornalista mais bem... Perguntas bestas com respostas bestas, você me deu. É a jornalista mais bem paga do mercado. O dia que eu falar o salário, eu só não falo porque eu tenho medo. Se tiver salário maior, você cobre? Eu não sou como nada, mas eu não desconheço jornalista econômica que tenha um contrato mais pompudo, uma carteira de trabalho mais recheada que Priscila Yasbeck. Mas chega de brincadeira, roda a vinheta. Oi pessoal, sejam muito bem-vindos ao Cafeína. Foram dias de forte alta e dias de baixa, negociações foram suspensas várias vezes, os investidores ficaram assustados e tentaram resgatar o dinheiro. Parece que eu tô falando da bolsa, mas na verdade tudo isso aconteceu mesmo com o Tesouro Direto. E aí, Sam, então eu fiz uma mega apuração lá com o pessoal do Tesouro, que foi muito gentil com a gente, explicaram tudo sobre o Tesouro Direto pra gente mostrar o que é a marcação a mercado que faz os títulos públicos oscilarem tanto. O pessoal do Tesouro é bem interessante, eles respondem, são super solícitos. Você sabe que quando eu escrevi o livro que é Em Busca do Tesouro Direto, que nada mais é que um manual de contas, né, para o Tesouro Direto, tive muita interação com eles. O pessoal que está tentando aí ajudar. Agora, você está falando não de todos os títulos, você está falando do pré-fixado e do IPCA+. Mas eu estava vendo na arte, o telão está muito bonito, então vou deixar você apresentar esse telão que eu achei genial. Muito bem, a gente pegou a ajuda aqui de uns carrinhos para explicar então para o pessoal como que funciona a marcação a mercado. O valor de face, que pode ser entendido como destino, vai ser sempre R$1.000. É o valor que o título vai custar no futuro, em 3 anos aqui na nossa simulação. E o valor que ele custa hoje, o ponto de partida, é o preço unitário, o PU no termo técnico usado pelo Tesouro. É o quanto que você paga no início do investimento. E tem também a velocidade do carrinho, que é a taxa. Nesse primeiro exemplo aqui, com uma taxa ou uma velocidade de 10%, o carrinho chega em R$1.000 em 3 anos, partindo desse ponto aqui, 766. No segundo exemplo que a gente vai ver aqui, a taxa sobe para 12%, então o carrinho tem uma velocidade maior. Agora, para chegar nos mesmos R$1.000, em 3 anos ele vai partir de um ponto mais distante e antes desse ponto aqui do primeiro carrinho, então ele parte de 728 e aí com essa velocidade maior ele consegue chegar nos mesmos R$1.000 em 3 anos. E aqui a gente tem essa distância então de 272. Vamos para o nosso terceiro exemplo. Nesse terceiro exemplo, então, o carrinho está com a menor velocidade de 8%, que é a nossa taxa, representando a nossa taxa. Então, para chegar em 1.000 em 3 anos, ele vai ter que começar mais perto, ele vai ter que começar aos R$807, porque com essa taxa aqui, ó, ele vai ter que ficar mais próximo do destino, senão ele não vai chegar em R$1.000 em 3 anos. Ou seja, quando a gente tem uma taxa ali no meio termo, a gente consegue partir de 766, consegue chegar em R$1.000 em 3 anos. Aqui, quando a taxa subiu, a gente consegue começar até um pouquinho lá atrás para conseguir chegar no mesmo destino. E quando a gente tem a taxa menor em 8%, a gente tem que ficar mais para frente, nosso carrinho tem que ir mais para frente, que a velocidade dele está menor. O que eu acho interessante que as pessoas confundem?
Seguinte, você estava aqui, vamos supor que a taxa estava 10% ao ano. Só um exemplo hipotético, vocês sabem que a Selic não está longe disso. Mas beleza, estava aqui. Aí, você estava lá no seu carrinho, falando, olha, eu estou a 234 metros disso. Então eu estou no quilômetro 766 e falta 234 para chegar nos 1.000. Beleza. Aí você vai dormir, mudaram a taxa de juros. Vamos supor que subiu a taxa de juros. Por que sobe a taxa de juros? Porque às vezes o risco daquele emissor, no caso do Tesouro, é o governo, aumentou. Às vezes o governo também precisa conter a inflação. Se subiu a taxa de juros, antes você estava aqui. Automaticamente aumentou a velocidade. E fala, ô bonitão, não é esse carrinho não, você tem que vir para cá. Então você andou para trás. É como se você tivesse no quilômetro 766, mas volte atrás para o quilômetro 728. Então agora você tem que andar mais. Então quando aumenta a taxa, e a gente está vendo isso acontecer em determinados dias, você perde dinheiro. Então você estava aqui, voltou para cá. Por outro lado, tem uma piada que eu acho sem graça, mas eu vou contar, que é sobre economistas manetas, porque economistas têm muita mania de falar on the other hand, então de um lado e do outro. Então, economistas manetas são um sonho de muita gente. Mas enfim, vamos continuar. Por outro lado, você está no 766, taxa de 10. Se a taxa ficar mais devagar e para 8, quer dizer que você pulou daqui para cá. Então você ganhou muito dinheiro em um determinado dia. Por isso, quando você está no pré-fixado, você pode pular. Então aqui, ó, você está pulando o preço. Aumentou os juros? Nesse exemplo, você perdeu dinheiro. Perdeu de 766 para 728. Diminuiu os juros? Você pulou para cá. De 766 já pulou para 807. Agora, esse é o pré-fixado. No Tesouro Selic não tem essa, porque vai pagar a Selic. No IPCA, você tem a parte do IPCA, que é que nem a Selic, não muda, mas tem a parte do pré-fixado. Então ele é um híbrido, então ele faz isso. Muito bem, Samidana. E só então, para a gente trazer para a realidade o nosso exemplo, os tesouros pré-fixados, todos os títulos tesouro pré-fixado, eles têm esse chamado valor de face, que é R$1.000. Então no fim do investimento você recebe os R$1.000, e aí o que muda então é o preço unitário, que é o preço que você paga hoje, e a taxa que vai te levar a chegar nesse valor de R$1.000, dependendo do prazo, que aqui a gente colocou prazo de 3 anos. Vamos para a próxima tela, que é um resumo do que é a marcação a mercado. É um conceito complexo, por isso que a gente quer deixar bem direitinho aqui explicado para vocês. Marcação a mercado é o preço que o mercado está pagando hoje pelo seu título, e pelas regras do mercado, eles têm, o Tesouro Nacional, ele tem que mostrar exatamente qual que é o valor que o título está valendo hoje, se você vender o título antes do vencimento. Que é o que vale, né? Exatamente. Assim, dólar eu paguei, eu tenho $10. Se valia 4, eu tinha R$40. Só com 5 eu tenho 50. Então, ele estava dizendo isso. Até porque, se você precisar do dinheiro, você vai vender pelo valor de mercado. Por esse valor de mercado, exatamente. Continue, Pri, por gentileza. Daí, juros em alta, o preço cai, como a gente viu ali. Então, quando a velocidade aumenta, o preço do título, nosso carrinho cai, vai mais para trás. E daí o investidor tem um prejuízo se ele vender antes do vencimento. Os juros em baixa, por outro lado, se eles têm tendência de baixa, o preço sobe e aí o investidor tem lucro. E esse quadro aqui de atenção, para quem está só escutando, quem leva o título até o vencimento recebe exatamente o valor que foi acordado no início do investimento. Então, tudo isso de marcação a mercado vale para quem vende o título antes do vencimento. Quem leva até o vencimento, não tem nada disso, você ganha a taxa que foi fixada no início do investimento. Exatamente. Só que, duas observações. Primeiro, juros em alta. Não é em alta, é a taxa ficar maior do que a você acordou. E assim, às vezes, acontece, tá? Todo mundo acha que o cupom, que é quem determina a taxa de juros, vai subir meio ponto. Aí vai lá, o cupom sobe meio ponto. Como todo mundo achava isso, não muda nada. Já está precificado. Então é uma alta acima da expectativa do momento que você comprou, ou uma queda disso. Agora, aqui é verdade, contanto que o governo não dê calote. A gente já falou que a taxa é baixa, dá calote. Mas no fundo, a taxa de juros fica mais alta quando o risco de calote aumenta. Então, a marcação ao mercado também é um sinalizador, ó, tá subindo o telhado isso daí, tá subindo o telhado. Então, assim, já chegou empresas pagando 1000% de taxa de juros em empresas quebradas, né? Aí eu não tô nem falando de governo especificamente. Então, a taxa de juros é um termômetro da chance de
de adimplência ou de inadimplência. Então a gente olha muito isso. Mas eu adorei os carrinhos, vou usar nas minhas aulas, vou roubar-tilhar e usar nas minhas aulas, porque na internet nada se cria, tudo se copia. Com alguns pitacos. Mas adorei, parabéns, ficou genial os carrinhos. Espero que o pessoal tenha entendido aí a lógica, mas a gente tem mais uma tela, Sami, pra gente mostrar, então, na vida real, o que acontece. Aí e a gente pegou o exemplo, a gente pegou o exemplo aqui do Tesouro Pré-fixado com vencimento em 2026, que foi um título que começou a ser emitido dia 10 de fevereiro. E aí o que a gente tinha é que o preço unitário dele, o preço de venda era R$ 696 e ele estava pagando uma taxa de 6,36%. Aí ele foi oscilando aí, e aí o que a gente tem no dia 4 de março, o que aconteceu? Um dia antes o Banco Central sinalizou que poderia ter uma redução da taxa Selic. Foi aquela terça-feira ali que o Banco Central emitiu uma nota, então todo mundo, o mercado entendeu, interpretou como uma sinalização do Banco Central de que ele diminuiria a taxa básica de juros da economia. E o que aconteceu? A gente teve aí a taxa dos títulos pré-fixados caindo. Quando a taxa cai, como a gente viu, o preço sobe. Então aí o preço do título foi para R$ 710 e a taxa caiu para 6,05%. Aí a gente teve outras reviravoltas, né, Sami? Um cenário muito conturbado. Daí com o dólar subindo, o mercado começou a entender ou achar que a taxa de juros não ia cair tanto ou não na velocidade como estava. Então começaram a prever aí um aumento das taxas e a gente viu a taxa do título pré-fixado, do Tesouro Pré-fixado subindo e o preço caindo de novo. Sami, queria que você explicasse então, o que acontece com a pessoa que investe? Então se ela investiu aqui no começo, ela pode então ter ganhado se ela vendeu o título antes do vencimento. Agora, se ela entrou aqui, nesse né, pico... se ela entrou aqui no começo. E saiu aqui. Isso, saiu aí. Isso. Só que, assim, outro detalhe é que eu sou professor, o professor é muito chato, então eu peço desculpas à nossa audiência, mas eu não consigo não falar. O que quer dizer? Aí o cara vem e fala pra mim, mas Sami, a Selic tá 4,25, então esse título tá pagando muito. Nananina, não. O que acontece? A Selic é 4,25. Mas esse título vence no dia 1º de janeiro de 2026. Essa taxa que era aqui, quanto estava ali? 696, estava 6, vamos pedir pro João colocar de novo aqui pra gente. Aqui significa que se comprar nesse título e ficar até 6,36 de 2026, aqui você ganhava 6,36. Então essa é uma média da Selic. Por quê? Porque o mercado já esperava, olha lá no gráfico, já esperava uma alta da Selic, isso é taxa média. Depois ele espera uma taxa menor entre esse dia e o vencimento, e agora é isso. Então, quer dizer, quem comprou aqui e vendeu aqui provavelmente perdeu o dinheiro, porque tem dois efeitos, né? Tem o efeito do tempo, que é muito pouquinho, você ganha juros pelo tempo, é muito poucos dias, e você tem o efeito da taxa. Agora, o que quer dizer isso na vida prática? Quer dizer que a curva de juros aumentou, ou seja, há previsto no mercado que o governo aumente as taxas de juros mais rapidamente. A gente até falou, olha, estão falando aí que 2021 já vai fechar com 6%. Aí precisa pegar a previsão, a curva no determinado momento. A gente pode até fazer outro dia isso, a gente mostra aquelas curvas de juros, eu adoro isso. Que são formadas a partir das negociações que acontecem no mercado futuro. Não só mercado futuro, como títulos Tesouro públicos. Direto, exato. Então a gente pode fazer isso, é um bom tema, porque está oscilando. Você pode pegar qual que era a curva num dia, no outro. Mas enfim, aqui é um ponto da curva, que é entre a data e 2026. Que é o vencimento. Claro que a data muda cada barrinha que anda muda um dia, mas é isso. Eu acho que eu já estou ficando chato, meio gaga falando isso, então vamos mudar de pauta. É que é um assunto meio... É difícil esse assunto, inclusive a gente pode voltar mais vezes nele se vocês acharem que tem necessidade. Que mandam, e se acharem só, última coisa sobre isso, Sami, que o Tesouro Direto foi suspenso várias vezes, a gente até falou no começo do Cafeína. Isso foi é suspenso mais de 9 vezes desde a semana passada, segundo as informações que o Tesouro Nacional nos passou. E por que é suspenso, né? Então a gente tem as negociações do Tesouro Direto no mercado secundário, entre grandes players, entre bancos, gestoras, eles fazem ali as negociações. Quando as negociações, elas oscilam muito, e aí os preços ficam disfuncionais, aí nas palavras que foram usadas pelo Tesouro, o que eles fazem? Eles suspendem essas negociações no mercado secundário, e aí as negociações no mercado primário, que é o mercado que você compra o título, você no Tesouro Direto, pessoa física,
também fica suspensa porque o governo reprecifica tudo. Então, o nome técnico, inclusive, que o Tesouro usa para isso é uma suspensão para reprecificação dos preços dos títulos que estão à venda. Parecido com o que acontece no Circuit Breaker na Bolsa. Então, no Circuit Breaker na Bolsa, eles interrompem, opa, pera aí, que tá tudo oscilando muito, vamos fazer o pessoal parar aí um pouquinho, dar uma pensadinha, tomar uma água. No Tesouro Direto isso também acontece, mas tem outro nome. E aconteceu bastante. Lembrando que o Tesouro Direto é um mecanismo que vende o tesouro diretamente para pessoas físicas, né? Como você falou, os fundos, grandes volumes, tem outras negociações, eles ficam de olho. Agora, tem a notícia boa que você me contou do Tesouro Selic. Isso pode contar pra galera, Semi. Não, conta você. Então tá. Conta você que apurou isso. A gente cobre investimento e a gente fica feliz com essas coisas, né? Então, o Tesouro Selic... Exato. Desde sexta-feira, quando tem uma suspensão das negociações aí do Tesouro, pelo menos o Tesouro Selic não é suspenso. O Tesouro Selic é aquele título mais conservador do Tesouro Direto, que acompanha a variação da taxa básica de juros da Selic. Então, ele não tem essa marcação a mercado. Por isso, não tem essa necessidade de interrupção nas negociações. Então, pelo menos o Tesouro Selic segue sendo negociado. Muito bem. Chegou a hora de aprofundar nossos conhecimentos com ela, que é soberana, a nossa editora do site, que é o investnews.com.br, que abrilhanta as manhãs aqui do Cafeína. Chamo para essa singela tela senhora ou senhorita Thaís Laporta. Oi, pessoal. Ontem a gente viu que os mercados reagiram com pavor ao anúncio de que o Fed cortou as taxas de juros aí próximas de zero e também injetou 700 bilhões de reais na economia, comprando títulos de hipotecas e também do Tesouro. Bom, parece que o tiro saiu pela culatra e os mercados não reagiram nada bem a essa notícia, né? A gente sabe que os juros mais baixos e a injeção de recursos ajudam a estimular a economia aí, porque deixam o crédito mais barato, né? Fazem a atividade voltar a funcionar. Mas por que então os investidores tiveram essa reação tão negativa? Eu conversei com alguns economistas para tentar entender essa reação e eles citaram aqui alguns pontos. Vamos a eles. Primeiro, o Fed se antecipou à reunião do FONC para decidir sobre a taxa de juros que ia acontecer nessa quarta-feira. E o mercado entendeu que o Fed vê essa crise como mais grave do que parece aí, né? Um outro ponto seria a ineficácia dessa medida num momento em que a gente está, já que o mundo se encontra aí num patamar muito baixo de taxas de juros, né, inclusive negativas, colocando em xeque a eficácia desse tipo de ação. E por fim, seria o fato de que essa não é apenas uma crise financeira como aconteceu em 2008, mas com origem aí em uma epidemia e, portanto, o remédio poderia ser bem diferente do que foi aplicado na última década para reerguer as economias norte-americana e europeia. De todo modo, os economistas concordam agora que ninguém pode mensurar qual a dimensão desse problema e fica muito difícil fazer projeções aí sobre o que pode acontecer nos próximos meses. Mais informações você encontra no investnews.com.br e nas redes sociais. Então a Thaís Laporta explicando porque o corte surpresa de juros do Fed não agradou tanto o mercado. Isso tem tudo a ver com o comportamento da Bolsa, tanto aqui quanto lá fora, no dia de ontem. E esse é o nosso primeiro pitaco. Pitaco! Estão confeccionando o seu bonequinho, já temos? Não. Ainda não, em breve. Eu tô barrando de leve. Você deu uma barrada? Você já viu? Eu gosto dos seus pitacos, Semi. Mas tem o pitaco e o repitaco. Vamos lá. Vamos lá. Então, um minuto para comentar então o fechamento da Bolsa de ontem. A Bolsa, né, despencou, já sabia. Por que a gente já sabia? Porque a Europa derreteu e a Europa abre antes, então na abertura já dava para saber Espanha, Itália, França, Alemanha, tudo derretendo. Asiáticas. As asiáticas caíram, mas não foi tanto. Então já dava para saber. Antes, pouca gente sabe, você tem o mercado futuro, que é o pre-market. Então você tem o MSCI Brasil. Então você consegue saber um pouco como vão as ações brasileiras. Já estava caindo 15%. Até achei que corria o risco do segundo circuit break e não fez. Por quê? Porque todo mundo está falando, vai vir um problema, a gente não sabe o tamanho, não tem muita solução, a gente não sabe a distância que tem. O Goldman Sachs reviu a previsão para o crescimento anual, antes estava 1,2 e agora 0,4. Estão falando em recessão de 5% no segundo trimestre do ano, enfim. Ninguém sabe para onde está indo. Dá para a gente pôr aquele meme do urso do pica-pau? Um minuto. Conhece o urso do pica-pau? Vamos pôr depois. Urso do pica-pau, por gentileza.
Para representar o fechamento da Bolsa de ontem. Não, para representar o que as pessoas estão achando da economia. A gente não tem a menor ideia. Muito bem, e só para completar o dólar, que fechou em quase R$ Sim. 5,05, oficialmente passando aí a barreira dos R$ 5. Isso comercial, Em né? segurança batendo níveis recordes. Isso dólar comercial, Comercial. o oficial. Porque aí o turismo, eu vou ver aqui, mas o turismo você tem o seguinte, você tem a taxa turismo, que é maior, já estão falando em 5,50. É isso aí. Mas é isso? Ah, não, mas aí já deve estar com o IOF, né? Já deve estar com o IOF. Ó, 5,27. Mais o IOF daí. Com o IOF, Isso, porque aí aqui no cartão, não sei lá. Enfim, também ninguém pode viajar, porque tá tudo bloqueado. Também não é o do momento. cartão 5,50. Muito bem, próxima notícia. O maior fabricante de álcool em gel eleva a produção de 120 mil frascos para 6 milhões. Aí sim você vê demanda. Aí é uma questão de demanda e oferta. As pessoas estão desesperadas. Você sabe que no metrô de São Paulo estão vendendo um álcool gel meio pirata, Piratex. Eu não compraria, porque não sei a procedência, mas não sei se é álcool gel, se dilui. Sei que é baratinho. O tamanho um que custa R$ 27,00 da farmácia é um negócio desse tamanho. Lá no metrô, no mercado clandestino, R$ 7,00. De qualquer forma, aí faz sentido, né? Você tem, obviamente, uma demanda por isso. Tem máscaras acabando aí. Você viu que tem gente pondo filtro de café? Não, tem pacote de máscara custando R$100 e tantos. Mas quantas máscaras? Sei lá, umas 30 máscaras. Mas caro, assim, eu vi hein? a quantidade, assim, é muito E também caro. não garante grandes coisas. E viu? outra, Sami, lavar a mão funciona. Isso é muito importante. Não precisa necessariamente do álcool Você gel. sabe, tem que lavar entre os dedos, Exato. lavar na base e até aqui. Só que aí tem a questão triste que tem um monte de gente que não tem nem saneamento básico aqui no Brasil. Infelizmente. Muito bem. Repitaco de Priscila. E as máscaras, importante falar também pra galera, que é pra quem tá doente. Sim, Né? a Então, máscara... se o pessoal sai comprando muita máscara, falta pra quem realmente precisa. E o gel também não resolve tudo, né? Então, quer dizer, lavar a mão ainda é uma ótima solução. O que temos? Então acabou. Não acabou não. Acabou sim. Não acabou não. Temos o Big Brother e eu vou dar as probabilidades. Pijong, que é o coreano, deve sair com 74%. Aí eu perdi aqui as Isso não é probabilidades. spoiler, eu tava vendo. não, né? Não, é um pouco de spoiler, mas é uma previsão. Porque pode acontecer e pode não acontecer. Se eu não me engano, o Tim Maia, que é o Babu, era 23, acho que era isso. E a menina lá, que é a Rafa, 4%. Eu não vi nenhum Big Brother, mas eu faço o modelo de inteligência artificial. Então, se você quer fazer que nem eu, não veja o Big Brother, tenho quase certeza que vai Pyong sair. E se você quiser as apostas do Sami no nosso telão, comenta aí. No postelão, sabe quem vem aí, né? Quem? Chico Barney vem Olha aí só! pra discutir Big Brother, porque ele nunca errou. Ele nunca errou o ganhador de nenhum reality show. Então vamos fazer... Usa inteligência artificial também. Ele usa, não, é dom natural dele. Então, Chico Barney, um beijo para ele. Priscila, você quer saber algum filme? Você viu Parasita? Ah, você já me contou o final. Mas você não viu? É, ele já me contou. Não vi, agora você me contou o final. Eu vou ver Qual se que é eu o esqueço final? pra depois. Qual que é o final? Não vou falar. Eu sou contra spoilers. Não é o... Porque o João... Alguém aí não falando. quer o spoiler do... Não, o Parasita eu já falei. Podemos encerrar. Gente, obrigada. Tchau. Bom dia. Cuidado Dia melhor também pra com o gente, cara se lá no tudo meio. der Tchau. certo.